Bom dia. Hoje a gente vai apresentar um projeto diagnóstico que a gente fez da empresa Corpus Plenos. Primeiro, vamos começar pelo sumário, né? No sumário, primeiramente, a gente tem a abertura e o contexto, os nossos objetivos, análise situacional da empresa, algum diagnóstico estratégico que a gente vai fazer e mais algumas soluções e recomendações do final para a empresa. Aí, na abertura de projeto, a gente pode observar que a empresa Corpus Plenos, da educadora Flaviane Bittar, e a gente pôde fazer uma consultoria para ela, e o objetivo da nossa consultoria é um crescimento sustentável e aumentar as margens de lucro da empresa. Bom, falar do contexto e objetivo da consultoria para o Corpus Plenos. O Corpus Plenos oferece aula de pilates, massagens, estéticas e osteopatia. O estúdio tem um foco mais na personalização e qualidade do atendimento para seus clientes terem melhores experiências nas aulas. E perfil de cliente do Corpus Pleno são todo público, mas ressalta majoritariamente o parcela do idoso como seus clientes. Partindo para uma análise de mercado e de concorrência, primeiro é importante a gente entender e ter uma visão um pouco mais macro do negócio. Então, o que influencia o negócio e o que vai fazer ele crescer. Então, a gente tem aqui uma projeção do mercado de bem-estar no Brasil. Então, é importante a gente entender que é uma tendência, né, mesmo nos últimos anos, a valorização, tanto monetária quanto valorização de tendência mesmo, em quantidade de tarefas do bem-estar, e o Pilates acaba entrando nisso também. Agora, o próximo gráfico, a gente também impacta bastante o setor no geral, mas impacta mais ainda corpos plenos, que tem um público mais voltado para a terceira idade. E então a gente pode ver aí realmente uma versão da pirâmide etária no Brasil nos últimos tempos, um crescimento da população no geral dessa idade. Então isso vai impactar diretamente agora os plenos, porque ela vai absorver toda essa demanda de uma forma muito boa na cidade que ela atua, que é a cidade de Franca, em São Paulo. E agora, partindo para um benchmarking, então a gente entendeu um pouco mais sobre a concorrência. Para analisar esse mercado, a gente identificou três principais concorrentes, que acabam sendo a Biotech, Selfit e a Renata Vilela Pilates. Essas duas primeiras, a Biotech e a Selfit, são redes de academia mais convencionais, então são que acabam tendo um foco maior em escala, em preço, então não é muito mais tanto personalizado e customizado para o cliente, mas acaba que eles podem ganhar bastante em cima da Corpus Flueros em relação a preço, porque acaba integrando muitas coisas, não só o Pilates, mas também a academia no geral. Já olhando para Renata Vilela Pilates, realmente, apesar de ela apresentar, enfim, ela apresenta coisas muito parecidas com a Corpus Flueros. A Renata Vilela Pilates tem serviço parecido, então acaba sendo bastante customizável, bem personalizado também, só que acaba focando muito mais o público para o público jovem, enfim, com estratégias de marketing mais voltadas para esse público jovem mesmo. Bom, vou falar um pouco dos diferenciais e capabilidades da Corpus Plenos. Bom, os principais diferenciais incluem o atendimento individualizado, foco no público idoso e a combinação de serviços complementares, tipo, como acupuntura, estética e massagens. Além disso, o espaço é compartilhado com outros profissionais que gera uma oferta rica e integrada de bem-estar, criando assim um ecossistema completo que vai além do Pilates e entrega uma experiência única para todos os clientes que frequentam o espaço. Bom, agora eu vou fazer um diagnóstico estratégico da empresa e para isso eu vou sintetizar algumas observações que a gente já fez ao longo da apresentação numa análise SWOT. Então, como forças do negócio, a gente colocou a amplitude do público atendido. Então, você tem pessoas desde 8 anos de idade, crianças, jovens, até, como foi dito, a parcela que acaba sendo a maior parte dos clientes, que são os idosos. Você tem um atendimento totalmente personalizado, individualizado, por conta do volume
não ser tão grande. Você também tem a venda de produtos auxiliares, como óleos, massagens, que complementam o serviço e atribuem ainda um valor simbólico ainda maior. E você também tem naquele espaço físico, então, como foi mencionado, uma variedade de serviços complementares. A pessoa pode encontrar, além do Pilates, osteopatia, estética, massagens, enfim. Como algumas fraquezas, a gente acabou colocando que esse serviço individualizado ele acaba limitando o volume de clientes, então você não consegue atender uma quantidade muito grande ao mesmo tempo. E também essa necessidade de uma infraestrutura grande, né, com muitas salas para dividir o espaço, enfim, pode acabar gerando custos extras por conta da manutenção. Algumas oportunidades vai justamente com aquilo que foi desenvolvido com os gráficos, então esse crescimento da população idosa, inversão da pirâmide etária, essa expansão do mercado de saúde e bem-estar aqui no Brasil. E uma outra oportunidade também seria, por exemplo, essa expansão das aulas individuais para serem semi-individuais. Então, grupos pequenos, de duas, três, quatro pessoas, para poder aumentar a quantidade de pessoas atendidas sem descartar aquele valor, aquela personalização. E como algumas ameaças, a gente acabou colocando a concorrência, que por atender grupos grandes pode acabar oferecendo preços mais baratos e mais acessíveis, e também essa adequação tecnológica, porque com esse desenvolvimento de novas tecnologias, pode acabar sendo necessário você ter que fazer algum investimento em algum novo equipamento, e isso pode gerar algum custo extra. Bom, vou falar um pouco da matriz importância e desempenho que nós fizemos da Corpus Planos. É, no gráfico podemos analisar que algumas características que devem ser melhoradas, que é o preço, o atendimento via WhatsApp, que foi algo até que a dona nos disse que não é tão trabalhado e é algo de suma importância hoje em dia e a localização. E como fatores que estão numa linha positiva, a gente coloca os horários disponíveis, a qualidade do atendimento, plano de aula e o ambiente e toda a estrutura do local. E aqui nas soluções possíveis, a gente pode primeiramente introduzir uma agenda inteligente, até fazendo uma conexão com a análise SWOT na parte de oportunidades, a gente pode colocar um número maior de pessoas dentro da sala de aula, mas principalmente em horários de pico, como por exemplo às 6 horas da tarde ou às 7 horas da manhã, que tem uma maior demanda. Então, a gente consegue fazer um atendimento que seja especializado, com no máximo 2 a 3 pessoas, mas também que comporte mais pessoas e até ajude a reduzir o preço. Depois a gente tem palestras e discussões, né? Devido a esse grande aumento da terceira faixa etária da população, a gente pode também introduzir algumas discussões para promover essas rodas de conversa e falar sobre o envelhecimento saudável e como a Corpus Plenos está conectada com isso. E depois a gente tem um crescimento sustentável da empresa. Então, para isso, a gente desenvolveu um programa de indicação de alunos, em que você, se você indicar um aluno, você ganha ou um desconto ou algum brinde simbólico, para que assim as pessoas se sintam mais motivadas em chamar mais pessoas para corpos plenos e também para que assim a gente consiga captar mais alunos. Então, aqui a gente vai terminando nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e tenha um bom dia.